Como mudar a minha história? Essa é a pergunta para muitas pessoas. Pessoas que se encontram em situações de fraqueza, de muita tristeza, muita apatia, às vezes, né? Sem forças para prosseguir. E a pessoa, às vezes, aguarda uma mudança, né? E para quem crê em Deus, para aquele que é cristão, ele aguarda a manifestação dos céus na sua vida. Mas como a transformação ela opera? Eu quero meditar numa situação específica aqui, que houve uma grande mudança na vida do povo de Deus. Eles viviam em estado de fraqueza, eles começaram a buscar Deus e essa situação ela foi transformada. Então vamos meditar, está lá em 1 Samuel, capítulo 7. Vamos meditar sobre ela, sobre essa grande transformação na história do povo de Deus. Então diz assim, então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel, congregai tudo ao Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água, e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel jogou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel, Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Esse texto é muito rico e mostra essa grande transformação. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque demandaria muito mais tempo, mas algumas coisas eu quero chamar a atenção, que nós podemos usar na nossa vida prática para mudar a nossa história. Então nós vemos aqui, e o povo de Deus vem de uma situação onde os filisteus lutaram com Israel e ocorreu uma grande derrota. Ali morreram os filhos do sacerdote Eli, a arca foi tirada, houve maldição na vida dos filisteus, devolveram aquela arca e chega, né? E deixa a arca foi colocada em Kiriat Jearim. E ali Eleazar, filho de Abinadab, e foi consagrado para cuidar da arca. E a Bíblia fala que o tempo foi passando. E essa arca ficou lá 20 anos. Então, a primeira coisa que eu posso falar é isso. Às vezes, nós passamos muito tempo diante de Deus e não usamos o seu poder. O poder daquela arca que é tão grandioso que Davi fez questão de levá-la para Jerusalém, e aquele poder deu força para ele fazer grandes conquistas. Ali 20 anos ficou parado. Às vezes nós, como cristãos, devido a situações, mesmo crendo no poder de Deus, nós não participamos desse poder nas nossas vidas e vivemos como derrotados, como aquele povo. Interessante que aí começou a acontecer algo no meio daquele povo, que eu quero destacar.
que fala que Israel fazia lamentações ao Senhor. Então, todo o nosso choro, não adianta você ficar amaldiçoando, lamentando, né? Reclamando das coisas. O nosso choro, as nossas lágrimas têm valor quando é colocada diante do Senhor. E eles começaram a buscar. E aqui eu vejo já algo que movia aquele povo a buscar, é a vida de Samuel. Então, amados, um servo de Deus fiel, o sofrimento levou aquele povo a olhar mais para Samuel. E a fé daquele homem, ela começou a atrair o povo. E essa é a primeira diferença, né, queridos? Que ali eles conseguiam ver Deus através de um homem, através do servo. E Samuel, ele tinha resposta para aquele povo. Então aquele povo clamou. Então Samuel fala, olha, se realmente vocês querem voltar para Deus, então aqui fala que havia aquele desejo daquele povo voltar para Deus. Ao primeiro amor, ao usufruir do seu poder, da sua graça. Ele falou, tira os deuses estranhos, então santifica. Então isso é muito tremendo. Então você que quer voltar a experimentar do poder de Deus, volta para Deus. Se você realmente quer a presença de Deus, abra mão de certas coisas, abra mão dos pecados. E ali que esse povo, eles congregaram, né? Eles buscavam a Deus diante do seu propósito. E a Bíblia diz que quando o inimigo, ele viu aquele povo reunido, eles vieram para trazer destruição. E o povo com medo, eles buscam a Deus através do Samuel, o profeta Samuel. E Deus responde, e Deus traz grande livramento. A história de Israel foi mudada por completo. Teve luta tudo, mas depois disso veio Davi. Então, a grande transformação se dá quando você entender que você precisa buscar Deus. Quando aparecem homens de Deus que têm uma fé genuína, uma fé sincera. Então, se você quer mudança, comece a buscar a casa de Deus. Ali há poder, ali há a resposta, né? E seja também esse homem de Deus. Então, ali tem pessoas humanas na casa de Deus, cheias de falhas, mas tem pessoas cheias de fé. Pessoas que vão ter respostas. Pessoas que vão te ajudar a vencer as suas batalhas, vencer as suas guerras. E Deus vai trazer a resposta. E a resposta de Deus vai mudar a tua história. Então, uma geração de servos do Deus Altíssimo está sendo levantada. E você pode confiar no Deus a quem ele serve. Deus que nós servimos ao mesmo ontem, hoje será eternamente. O poder de Deus está acessível, está disponível. O que necessita é pessoas como Samuel, pessoas de fé, pessoas que creem, pessoas que dão passos de fé em direção à vitória, em direção ao propósito do nosso Deus.